tudo bem? Sou o professor Diogo Lopes aqui, mais uma dica para você que quer se tornar um policial. E aí tá com dificuldade no tema iter criminis, meu querido? Já ouviu falar? Pois é, iter criminis é o caminho do crime. Em latim, iter significa o quê? Caminho. E criminis, crime, né? Caminho então do crime. Agora, quais são as fases do iter criminis? Muito bem. Cogitação, preparação, execução e consumação. Professor, meu professor aqui na minha apostila diz que são 5 fases. Meu querido, o exaurimento ele ocorre depois da consumação. Então não faz parte do iter criminis, tá? Porque quando eu falo em exaurimento, eu pressuponho a consumação com a prática da conduta. Nos crimes formais de consumação antecipada ou de resultado cortado, a conduta já consuma. E se houver o resultado, mero exaurimento, que é quando eu chego às últimas consequências do tipo penal, mas aí o crime já tinha o quê? Se consumado. Então o caminho do iter criminis vai até a consumação. O direito penal se preocupa aqui com quais etapas do iter criminis? Olha, uma delas pode ficar tranquilo. Pensar em praticar o crime não tem punição pelo direito penal, pelo princípio da ofensividade, também chamado de lesividade. O direito penal não punirá condutas internas ao agente, condutas que não foram materialmente expostas aqui, externadas, tá? Porque pensar em praticar crime não viola bem jurídico de ninguém. Agora, nos atos de preparação, tem intervenção do direito penal? Em regra, não. Por exemplo, nesse crime aqui que eu quero praticar, se eu estiver nos atos preparatórios, não serei punido. Em hipótese alguma, não. Nem por tentativa, não. Porque para falar em tentativa, eu tenho que iniciar os atos de execução. Agora eu pergunto, tem exceção? Tem. Por exemplo, naqueles casos em que a conduta preparatória configura um crime o quê? Autônomo. Por exemplo, quero matar alguém, compro uma arma raspada. Pergunto, quero matar alguém, eu estou nos atos preparatórios, estou com a minha arma raspada, estou preparando aqui para praticar o crime. Posso ser punido pelo homicídio? Nem por tentativa? Não, muito bem, meu querido. Agora, posso ser punido por algum crime aqui? Sim, pelo crime de porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso o quê? Restrito, já que a arma raspada está no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. E cabe ressaltar que esse crime aí é o quê? É um crime hediondo, tá? Beleza? Então, exemplo aí, se configurar crime autônomo. Agora, por este crime que eu quero praticar aqui, só posso ser punido se eu iniciar os atos o quê? Executórios. Iniciei a execução, aí sim eu tenho intervenção aqui do direito penal. E o ato de consumação é quando estiverem presentes todos os elementos de sua definição legal. Aí, meu querido, o direito penal entra em cena com a pena cheia. Agora, tem 3 institutos aqui que, se ocorrerem, impedem a consumação, mas demandam a intervenção do direito penal. Quais são? Muito bem, artigo 15 do Código Penal, desistência voluntária, arrependimento eficaz e o artigo 14, inciso 2, tentativa. O que é a desistência voluntária? Neste caso aqui, o agente inicia os atos executórios e o crime não se consuma porque ele desiste de prosseguir com os atos executórios. Tem uma pistola com 30 cartuchos, dou um tiro e desisto. Então eu tinha mais 29 cartuchos aqui para utilizar. Então se eu desistir voluntariamente, eu respondo somente pelos atos já praticados, tá? E o arrependimento eficaz? Olha, no arrependimento eficaz, o agente também inicia os atos executórios e ele até finaliza. Então, olha, descarreguei a pistola, tinha 30 cartuchos, descarreguei, eu joguei a pistola lá, só que eu me arrependo. Para ser arrependimento eficaz, eu tenho que agora praticar atos contrários à consumação com a intenção de que essa não ocorra. Por exemplo, presto socorro, levo para o hospital, peço lá na emergência para realizar uma intervenção cirúrgica e tal, consigo evitar a consumação. Quem? Eu, agente, que finalizei os atos executórios. Se eu pratiquei atos contrários com a intenção de que o crime não se consumasse, arrependimento eficaz. Da mesma maneira do de cima, só respondo pelos atos já praticados. Como que eu chamo esse negócio? Isso, muito bem. Pontes de ouro. Pontes de ouro, então, é uma expressão cunhada aqui para a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, porque o agente só responde pelos atos já
praticados, pelo amor de Deus, exclua na sua prova lá a tentativa. Por exemplo, aqui, ó, descarreguei a pistola, acertei a pessoa, levei para o hospital, consegui evitar a consumação. Respondo por tentativa? Não. Se ele ficar vivo, eu só respondo por lesão corporal. Agora, o tema mais recorrente de prova é a tentativa, também chamada de conatus. A tentativa está prevista aqui no artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Eu pergunto, o que é um crime tentado? Isso, muito bem. O crime tentado é aquele em que eu inicio os atos executórios. Não existe tentativa sem iniciar os atos de execução. Eu iniciei, só que por ser tentativa, o crime se consuma? Não, ele não se consuma. Ele não se consuma, mas qual que é a intenção do agente? Consumar. Então ele tem um dolo de consumação. A intenção dele é consumar, mas o crime então não se consuma por circunstância, lesa vontade do agente. E por isso se cai na sua prova, quais são os elementos da tentativa? Muito bem, início da execução, não consumação e dolo de consumação. E qual é a consequência de o crime ser tentado? Muito bem, nós vamos aplicar aqui a pena do crime cheio, tá? Como se ele tivesse consumado, e na terceira fase de aplicação de pena, eu vou reduzir essa pena de 1 a 2 terços. Então, qual a natureza jurídica da tentativa? Causa de diminuição de pena. Causa de diminuição de pena. Como é causa de diminuição de pena? A teoria adotada pelo Código Penal para explicar a tentativa foi a teoria objetiva, tá? Objetiva por quê? Se fosse teoria subjetiva, ele deveria ser punido pela sua intenção. Qual que era a intenção dele? Consumar. Então ele deveria ser punido pelo crime consumado. Então não é teoria subjetiva, é teoria o quê? Objetiva, porque o agente tem direito à redução de pena nos termos do artigo 14, parágrafo único do Código Penal. E olha, um detalhe aqui, quais são as infrações penais que não admitem tentativa? Vamos lá, tem uma dica mnemônica aqui muito bacana. Tem o SHOPE, tá? SHOPE com dois Cs aqui. Então a gente vai estabelecer as infrações penais que não admitem tentativa. Olha, a primeira infração penal aqui que não admite tentativa são as contravenções penais. Muita atenção que não admite. Não admite porque ela não é punível. De acordo com a lei das contravenções penais, a tentativa de contravenção não é punível. Agora, é possível a tentativa? É sim. Por exemplo, vias de fato é uma agressão sem machucar. Vou dar uma porrada no peito de uma pessoa, alguém me segura. Tentativa de vias de fato. Só que ela não é punível e por isso que ela não é admitida no direito penal, tá? Então, contravenções penais não são puníveis. Agora, o crime, é possível que a tentativa em relação a ele? Sim. Agora, tem alguns crimes que não admitem tentativa. Quais são? Vamos lá? É o SHOPE aqui, abrangendo os crimes culposos. Cabe ressaltar que na culpa imprópria, a gente pode admitir a tentativa. Habituais. Crimes habituais são aqueles que demandam uma reiteração de condutas para que haja consumação do crime. Então, se eu praticar uma conduta inteira isolada, é fato atípico. Então, se eu tentar praticar uma conduta, fato atípico do mesmo jeito, tá? Não admite tentativa aí nos habituais. O professor Fernando Capês diz que o crime habitual é aquele que reproduz um estilo de vida. Os crimes omissivos próprios são aqueles que o tipo penal já descreve uma omissão. Exemplo, omissão de socorro, deixar de prestar auxílio à pessoa desamparada, enferma ou abandonada, tá? Então, neste caso aí, omissão de socorro é um exemplo de omissivo próprio, não admite tentativa. Porque aqui no omissivo próprio, eu tenho um dever de agir, mas eu não tenho um dever de agir para evitar o resultado. Quem é que tem um dever de agir para evitar o resultado? Isso, o garantidor, que ele tem um dever agora especial de agir para evitar o resultado. Se o resultado ocorre, ele responde pelo crime comissivo por omissão, tá? Crimes unissubsistentes. Os crimes unissubsistentes aqui, eles não admitem tentativa, por quê? O que é um crime unissubsistente? É aquele em que o iter criminis aqui não é fracionado. O ato de execução já é ato de consumação. Para eu falar em tentativa, então, ele tem que ser plurissubsistente. O iter criminis poder ser o quê? Fracionado, partilhado. A execução ocorreu em um momento e a consumação ocorreu em outro. Agora, qual é um exemplo aqui de crime unissubsistente? Muito bem. Injúria verbal, ameaça verbal. Por exemplo, eu sou viado. Já consumou, meu querido?
Então, não admite tentativa. Crimes pré-terdolosos. Por que o crime pré-terdoloso não admite tentativa? Porque o resultado agravador é culposo. E na tentativa, a gente tem um dolo de consumação. Então, nos crimes culposos e nos crimes pré-terdolosos, não se admite tentativa porque o resultado é involuntário. Aqui o resultado do crime é involuntário, aqui o resultado agravador é involuntário. Conduta dolosa, resultado que agrava especialmente a pena, culposo. E por fim, os crimes de empreendimento. Empreendimento ou atentado. Atentado ou crime de empreendimento é aquele cuja prática da tentativa é punida com a mesma pena da consumação. Exemplo, o crime dos crimes contra a administração da justiça, que é evasão mediante violência. Se o preso pratica violência contra o agente penitenciário e foge, evasão mediante violência contra a pessoa. E se ele pratica violência contra o agente e tenta fugir, mas não consegue, ele responde pelo crime consumado. Então, a prática da tentativa é punida com a mesma pena da consumação. Então, neste caso aí, não se admite tentativa. Um outro exemplo aqui de crime de atentado ao empreendimento é o abuso de autoridade, o artigo 3º da Lei de Abuso de Autoridade, 4898/65. Esse crime do artigo 3º também é de atentado. A simples prática da tentativa é punida com a mesma pena da consumação. Meu querido, se você gostou, então compartilhe, curta, siga o nosso canal, deixa aquele joinha, tá? Inscreva-se assim, toca o sininho para que você seja notificado nas próximas lives e também nos próximos vídeos que nós postarmos aqui.